Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Todos vocês que ainda não estão inscritos no canal, fica aqui o convite para vocês se inscreverem no canal, é super simples. Agora no comecinho você tira um segundo e clica ali no inscrever-se. Se você puder clicar naquelas notificações também, para toda vez que tiver um vídeo novo você ficar sabendo na hora que teve o vídeo novo. E hoje um papo super legal com um convidado aí fera, um amigo meu, Jorge Misael, é sócio da Meta Política, que é uma consultoria nessa área de política, né? Fica lá em Brasília, ele fica 7 minutos ali do Congresso, já estive visitando o Jorge lá, é um cara muito conceituado, que trabalha há muito tempo com isso, e a Meta Política é uma empresa também super conceituada aí nesse segmento de consultoria política. E a conversa que eu queria ter com o Jorge hoje, eu trouxe ele, é sempre legal a gente estar trazendo, a gente tem tentado trazer vários economistas, sociólogos, consultores, para não ficar uma coisa só daquela opinião pessoal que tem que ter também, né? As pessoas que vêm aqui, elas buscam conhecer um pouco de qual é a posição do Eduardo em relação aos assuntos, mas é legal a gente trazer também essa fundamentação no conhecimento de profissionais que são especialistas em cada uma das áreas. E chegou a hora agora da discussão da reforma administrativa. Essa reforma que vem demonizando os servidores públicos e dizendo que o problema no país é a questão do excesso de servidores públicos, da má qualidade dos servidores públicos, do excesso de remuneração dos servidores públicos. Aqui, pegando a frase, né, do ministro Paulo Guedes no discurso dele, o governo está quebrado, gasta 90% da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega ao povo e ele quer aumento automático, não dá mais. Então essa é a bola da vez. A bola da vez antigamente eram as leis trabalhistas, que eram o único problema do país, aí passou a reforma, o problema depois era a aposentadoria, a gente só tem esse problema no país, resolveu isso, não tem problema, agora o problema é o servidor público. Então, desculpe me alongar um pouco no preâmbulo aí, mas eu acho que é importante contextualizar um pouco essa discussão. E antes de eu puxar o primeiro assunto, eu queria te dar boas-vindas e que você rapidamente se apresentasse aí para as pessoas que seguem aqui o canal, que ainda não te conhecem. Muito obrigado, Eduardo. Olá para todo mundo. Agradecer a oportunidade de estar falando com vocês sobre esse que é o tema mais importante do momento aqui em Brasília, mas que obviamente vai impactar aí todo mundo, Brasil afora. É um prazer estar aqui. Pô, legal você falar que vai impactar todo o Brasil, cara, porque são só na ativa, né, 12 milhões de servidores. Você considera as 3 esferas, federal, estadual e municipal, né, civis e militares, a gente está falando de 12 milhões de pessoas. Imaginando que uma pessoa seja responsável ali por contribuir com a renda de mais 2 ou 3, a gente está falando potencialmente de 50 milhões de pessoas que podem ser impactadas com isso. E até eu expliquei já em outros vídeos meus para as pessoas como a expectativa impacta diretamente com o investimento, né? Ou seja, quanto menos confiança em como vai ser o amanhã as pessoas têm, menos elas investem hoje. Porque o processo econômico é investimento, risco e retorno. Quanto maior o risco, menor a chance de você concretizar seu investimento no retorno que vale a pena. Então as pessoas seguram ali o carro, né? Elas apertam o pé no freio. E a gente está falando de 50 milhões de pessoas que, ao serem demonizadas, serem colocadas contra a parede, serem ameaçadas, são 50 milhões de pessoas que são da classe média alta aí do país, que tem um poder de consumo grande, que vão botar o pé no freio. Elas não vão trocar de carro, não vão trocar de apartamento, não vão abrir a franquia para alguém da família poder tocar, não vão fazer nada enquanto elas não tiverem certeza disso. Então, assim, lidar com as expectativas dessa forma, com um grupo tão grande e importante economicamente no Brasil, no mínimo, pouco inteligente. Mas eu queria começar com a primeira coisa que está nessa afirmação do ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes diz que o governo gasta 90% da receita toda com salário. Então, vamos lá. A lei de responsabilidade fiscal, ela diz
que da receita corrente líquida, que é menor que a receita toda, né? Porque se a receita corrente líquida, o líquido é menor do que o bruto. Foi assim que eu aprendi e que eu acho que o mundo inteiro aprendeu. Então, a gente está falando de que não pode ultrapassar, segundo a lei de responsabilidade fiscal, a despesa com o pessoal, 50% da receita corrente líquida. Da receita total, isso é menos ainda. Se o ministro fala isso, das duas, uma. Ou o governo está cometendo um crime de responsabilidade fiscal e tem que pagar por isso, ou o que o ministro está falando não bate com a realidade. O governo está gastando 90% da receita total com salário, Jorge? Olha, Eduardo, esse dado levantado pelo ministro durante essa palestra na FGV causou bastante estranheza, né, aí por parte dos servidores públicos. Primeiro, porque nunca houve um debate muito claro com os próprios servidores, com o intuito de construir uma reforma administrativa. Lógico que hoje grande parte da população entende a necessidade de uma reforma administrativa, mas quais são os termos dessa reforma administrativa? E hoje o que a gente conseguiu registrar aqui, segundo os dados do Tesouro Nacional, em 2019, o gasto incluindo militares e aposentados foi um gasto de 23% da receita líquida. Ou seja, 23% da receita líquida. Isso, está bem distante daquilo que foi colocado pelo ministro durante a sua fala. Tá, esse dado você falou que é da onde? Do Tesouro Nacional? Isso aí, STN, Secretaria do Tesouro Nacional. Tá bom. É sempre legal, as pessoas sempre pedem para a gente dizer de onde vem os dados, isso é muito importante. A gente pode colocar os links desses dados também aí abaixo no vídeo, nos comentários, para que todo mundo também consiga interagir e acompanhar o nosso raciocínio. Acho que seria um bom encaminhamento. Legal, cara. E logo em seguida ele fala o seguinte, que gasta 90% e um dos motivos é que ele é obrigado a sempre estar dando aumento de salário, que o aumento foi muito acima de 50% aí da inflação. Existe essa obrigatoriedade de estar sempre dando o aumento para o servidor público? Está na lei escrito isso? Porque o que eu vejo também é que ao longo de vários anos para trás, existem vários servidores, várias categorias de servidores públicos que reclamam que não tiveram aumento. Então, como é que o aumento é automático e tem gente reclamando que não teve aumento? Também não entendo isso. Olha, Eduardo, sua pergunta é muito interessante e eu aqui falo muito mais como um pesquisador, como um curioso, assim como você. Eu não tenho nenhum tipo de vínculo empregatício com o funcionário público e nenhum tipo de procuração para falar em nome deles. Então, o que eu coloco aqui são dados obtidos através de pesquisa própria. E para a gente aqui também soa muito estranho esse tipo de colocação, de que é obrigado a dar aumento. Se a gente for colocar e pensar muito bem, o servidor não tem sequer a possibilidade de negociação coletiva. Ou seja, ele entra em greve para depois sentar na mesa de negociação e estabelecer algum tipo de diálogo ali, até de cunho remuneratório. Ou seja, no nosso entendimento aqui não há essa obrigatoriedade de se vincular a um aumento ali ano após ano, como o ministro também deixou a entender durante a sua fala. E é engraçado, né? Porque essa visão de que é inchado, aí eu queria trazer um número agora para as pessoas, né? Essa visão de que o serviço público é absolutamente inchado no Brasil e etc. No Brasil, você tem que, se a gente está falando de mais ou menos 12 milhões de pessoas que estão aí como servidores públicos, você está falando da população economicamente ativa do Brasil, de pouco mais de 10% da população que está, enfim, ocupada como, no serviço público, como servidor público. A média da OCDE, e esse dado é público também, é acima de 20%. E países que são aqueles países que todo mundo tem ali como exemplo, como alvo, como a Noruega, como a Dinamarca, como a Suécia, etc., tem um percentual de pessoas que trabalham no serviço público altíssimo. Alguns desses países chegam a quase 40% o número de pessoas do país, da população economicamente ativa, claro, que trabalham no serviço público. Não faz muito sentido, né, Jorge, a gente vê até um outro dado que eu também já vi no relatório, que é o seguinte: o percentual, se você for pegar na esfera federal, né, de servidores públicos que você tem em relação ao total da população do país, ou em relação ao tamanho do PIB, em relação a qualquer coisa, está estável há décadas, né? Ou seja, não tem mudado há décadas. Mas o governo traz esse alarme, esse alarde aí, como se algo tivesse acontecido ao longo dos últimos anos. Não parece bater essa informação de que no Brasil a máquina é tão inchada em termos de tamanho de número de pessoas em relação a outros países, né? Exatamente, Eduardo. Como você bem colocou aí, o número de servidores em âmbito federal, considerando ele desde 1991, está em torno de 600 mil servidores. E em 2018 nós estávamos com 622 mil. Ou seja, a gente está muito próximo do número de servidores que nós tínhamos lá no início, lá em 1991. Ou seja,
cresceu o número a população cresceu, e o número expressivo de lá para cá, mas o número de servidores continuou estável. E os números que você colocou também batem o que nós temos aqui. No comparativo com a OCDE, a média da OCDE dos países mais desenvolvidos ali estão na casa de 21,3%, e o Brasil, atualmente, está com 12,1% de servidores públicos na população ativamente econômica. E eu sempre falo o seguinte, cara, que é claro que a gente deveria buscar um serviço público menos burocrático e mais produtivo. E aí, sinceramente, eu converso com muita gente do campo progressista, mas conheço muita gente também de centro, de direita. Eu vim desse mundo do mercado financeiro, né? Trabalhei 20 anos no mercado financeiro. Eu não conheço ninguém de esquerda, de centro, de direita que fala o seguinte: eu quero um Estado mais burocrático, eu quero mais burocracia. Ninguém. Então, eu acho que isso assim, é meio que consenso, mas apesar de ter o mesmo número de servidores, né, na esfera federal que a gente está falando, a produtividade hoje em relação a 2 décadas atrás infinitamente maior, é muito maior, entendeu? Se você for ver o número de atendimentos, o número de serviços prestados, etc., ele vem aumentando ao longo das últimas 2 décadas de uma maneira notável, em alguns casos dobrando, triplicando. Se a gente tem o mesmo número de pessoas, é porque a produtividade está aumentando. Então, até falar que o serviço público ele é um lixo, de um monte de desqualificado, um monte de preguiçoso, etc., é de uma injustiça, é de uma crueldade, é até leviano falar, porque são pessoas que muitas vezes têm que fazer mágica e aumentar sua produtividade sem ter nem a estrutura, nem investimento para poder fazer isso, né? De forma geral, o serviço público, o servidor público fica muito estigmatizado por aqueles servidores que recebem muito e trabalham pouco. Aqui todo mundo vai conseguir se lembrar de uma tia que tem alguém na repartição pública, que vai 1 ou 2 vezes por semana e que acaba ganhando um alto salário. Isso não é a regra, isso é a exceção. E aí acabam colocando esse tipo de exceção para estigmatizar a regra. A regra que nós temos hoje é que a saúde, a educação, o policiamento estão todos passando por estrangulamento, tanto orçamentário quanto de pessoal. É legal você fazer. Eu dei um curso de economia comportamental, né, nesse final de semana. Eu falava eu falei sobre essa questão do caso real contra a estatística, né? A gente deveria olhar a estatística, ou seja, como é que é a cara do servidor público brasileiro. E ele é super qualificado, é difícil você passar no serviço público, ele é super treinado, existem vários programas de treinamento, de reciclagem desses servidores, etc. Mas as pessoas pegam um exemplo de um juiz que ganha não sei quanto, da tia que passou no concurso do Banco do Brasil lá atrás e que hoje não faz nada, como você falou, do fulaninho que trabalha no não sei o que, do BNDES. Aí tu vai conversar com 15 pessoas lá no BNDES que trabalham igual um louco, produzem um monte de coisa, tem um histórico espetacular, etc. Mas é aquele exemplo que fica rodando no WhatsApp, é aquele exemplo que fica rodando no Facebook, que a galera toma como sendo o exemplo que define, né, o servidor público. E aí você põe o rótulo que cumpre o intuito que você está querendo. Cara, eu queria deixar aí para você fazer alguma consideração final e falar um pouco de como é que está o trâmite dessa reforma, quais são os prazos esperados, né? É muito isso que vocês fazem na Meta Política. Aí diz também até quem quiser acessar a Meta Política e etc., como é que pode acessar, mas eu sei que vocês trabalham muito com essa expectativa de prazo, de aprovação, não aprovação, etc. Como é que está a expectativa do trâmite da reforma administrativa? O que nós temos colocado aqui, Eduardo, diariamente para os nossos clientes, é que a reforma administrativa já está tramitando hoje no Congresso Nacional. Vocês devem ter ouvido um pacote com 3 medidas, chamado de Pacote Mais Brasil, composto pelas PECs 186, 187 e 188. A PEC emergencial, PEC dos fundos e a PEC do Pacto Federativo. Esse conjunto de medidas aí do Pacote Mais Brasil, ele já tem uma série de gatilhos ali que vão impactar diretamente a vida dos servidores públicos. E não só servidores públicos da União, também afeta servidores públicos da administração pública indireta e também estados e municípios. E atinge como? Lá por essa PEC 186 e não 188, está com a mesma redação, ela permite a redução da carga horária e da remuneração dos servidores em até 25%. Isso quer dizer o quê? Que professores, médicos, enfermeiros e policiais poderão reduzir a sua carga horária e a sua remuneração, obviamente, em até 25%. Isso quer dizer que nós teremos menos serviço público do que temos atualmente.
A questão que fica, e eu queria colocar aí para discussão futura e até a sua análise aí com os próximos especialistas convidados, é qual o impacto disso? Qual o impacto de se diminuir 25% da carga horária de um professor universitário? Para onde esses jovens vão? Qual o impacto de se diminuir a carga horária de um enfermeiro do posto de saúde? Para onde as pessoas serão atendidas? Então, essa é uma medida que já está tramitando, e ontem, para completar essa ideia de reforma administrativa, porque aqui em Brasília ficou muito no zoom, vai mandar agora, o texto vem, não vem, aí tem um problema com o ministro, não, agora não pode, não, o Maia não aceita, e o texto oficialmente, chamado reforma administrativa, nunca chegou ao Congresso. Mas se a gente for olhar essas 3 medidas que eu acabei de citar, com a que foi encaminhada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, a medida provisória 922, que permite a contratação por meio de processos simplificados, isso também já é, de novo, ali uma banda naqueles que estão estudando para concurso público ou naqueles que já estão contratados de forma efetiva, mas que vão ter ao seu lado trabalhando pessoas que passaram um processo simplificado e não por meio de concurso público trabalhando lado a lado. Muito, muito bem lembrado, Jorge. Só assim, é papo para outro vídeo, que é um outro assunto para explorar, mas só dando um exemplo do que você falou. A gente tem o seguinte, que um número assim enorme, a gente está falando de milhões de brasileiros, deixaram de fazer parte dos planos de saúde ao longo dos últimos anos, por causa do desemprego maior no país, da crise que a gente está vivendo, da maior informalidade, da menor renda real dos mais pobres. Vamos lembrar que a renda real que a gente vê no final é uma média, só que o 1% mais rico, ele está aumentando muito a renda, e os mais pobres, eles estão perdendo renda ao longo dos últimos anos, está diminuindo a renda dos mais pobres no Brasil. Então você tem milhões de pessoas que saíram da saúde privada e foram para a saúde pública. E é exatamente simultâneo a isso que a gente tem a verba para a saúde ficando cada vez mais estrangulada por causa da PEC 95, que agora é a Emenda Constitucional 95, que é a emenda do teto dos gastos, ou seja, você fica ali sem conseguir investir mais em saúde, e pior do que isso, agora com a possibilidade de fazer com que os profissionais da saúde ganhem menos e trabalhem menos, ou seja, para economizar um dinheiro que vai ser usado para pagar os encargos da dívida, porque o encargo da dívida não está, é a única coisa que não está dentro do teto dos gastos. Você pode gastar o quanto quiser com os juros da dívida, que não tem problema, ninguém vai te proibir desse negócio. Então, você tem um serviço de saúde que pode ser fonte, não estou dizendo que vai ser, mas que pode ser fonte de recursos. Então, você pode ainda ter menos oferta de serviço de saúde. Ou seja, você pode ter um caos naquele que é o problema número 1 hoje em dia. As novas pesquisas mostram que a questão de segurança, corrupção, etc., foram para baixo da lista, e o número 1 problema citado pelo brasileiro hoje em dia é a saúde, o maior problema que você tem no país. Então, só para puxar aqui um dado que é interessante. Jorge, obrigado. Vamos ver se a gente consegue pensar em alguma coisa legal aqui para a gente fazer, de vocês estarem mais frequentemente aqui. É super legal ter uma assim, palavra de alguém que está o dia inteiro aí em Brasília, acompanhando como é que os processos estão tramitando, conversando com as pessoas, e isso traz para as pessoas que acompanham aqui o canal uma informação de muita qualidade e fundamento para eles poderem, enfim, formular aí suas opiniões e participar desse jogo aí de ideias e discussões. Obrigado, cara. Obrigado, Eduardo. Obrigado a você, a toda a sua equipe, o pessoal que te assiste. Eu deixo aí o nosso contato abaixo para quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho. Meta Política BR em todas as redes sociais. E estou sempre à disposição aí para discutir os principais temas do Brasil. Acho que é um momento oportuno para isso. E você tem levantado essa bandeira de procurar pelas próprias mãos, não ficar só